Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 46. Isso mesmo, 46. Por que a agenda do ESG não me convence? Jabuticabeira radioativa, o Natal que chega, a luz que excita a pleura. Que nem pão mais comprida, desinibe a vista da sujeira. E o olho gordo dá dor de barriga. Esse termo e esse tema está na moda, né? O tema do ESG. E parece que veio para ficar também, né? Mais um para o caldeirão de sopa de letrinhas com as quais temos que lidar. Mas eu, de fato, essa agenda, ela me desce meio atravessada. Eu me relaciono com ela por conta do meu trabalho. Obviamente, eu preciso, de alguma maneira, estar antenado nela, mas é difícil, viu? Engolir sem alguma ajuda esse tema e eu explico por que a agenda não me convence plenamente. E o olho gordo dá dor de barriga. Se o japonês trabalha tanto quanto o meu pranto afeta o meu amor. Trabalho no meu canto, que pra seu espanto é natural. Da quentura do meu suor, que não é qualquer goela que aguenta esse nó. Bom, trago aqui 4 pontos com os quais eu tenho alguns pés atrás com a agenda, mas vamos lá. Primeiro com uma questão de conceito, tá? Uma questão conceitual. Então, assim, quem considera que o ISG é igual ao sustentabilidade, assim, é um novo termo para abarcar o que o termo da sustentabilidade trazia, está equivocado. Tá? O ESG ele é um recorte reducionista da grande agenda da sustentabilidade, do grande arranjo que os ODS apresentam, não é a mesma coisa. Não é uma sigla que substitui a outra. Então, tem um pé atrás aqui com o conceito. Então, vamos olhar o conceito. O conceito do ESG ele está vinculado a dois elementos. Primeiro, a questão do mundo empresarial, corporativo, né? Esse é um primeiro. E o segundo, a questão de investimentos, capital. Então, essas duas variáveis. Basicamente como é que você incorpora fatores socioambientais e outros nesse olhar de investimento para esse mundo, né, de empresas, do setor privado, né, nessa lógica. Então, esse é um pouco do recorte do ESG. Ele vai sendo empregado equivocadamente para ir além desse conceito? Vai. Então, temos um problema aqui. Então, primeiro ponto aqui é de conceito. Então, se está claro que o conceito dele ele é mais reducionista ao conceito dos ODS de sustentabilidade, beleza, temos já um primeiro elemento aqui da conversa. O segundo elemento da conversa temos um problema aqui de gramática e de narrativa. Então, primeiro que a própria sigla já é uma sigla em inglês, né, do ESG. No Brasil não pegou o ASG, né, que seria ambiental, social e de governança. Não pegou, acho que não vai pegar, não pegou até agora. Então, o ESG já temos um problema aí de gramática e de narrativa, que é uma sigla em inglês que ela restringe mais ainda interlocutores sobre esse tema, ou que estão afins ao tema da sustentabilidade. Ele fica numa gramática de Faria Lima, de mundo de investimento, de mundo do capital. Obviamente, ela é algo que afasta outros atores afins à agenda socioambiental, talvez até de propósito, tá? Acho que não é um mero acaso essa questão gramatical e de narrativa. Bom, terceiro ponto aqui, terceiro problema, vamos dizer assim, é de porta-voz. Então bom, quem hoje desponta como sendo líderes dessa agenda ESG no globo, mas no Brasil especificamente? Bom, basicamente, os mesmos homens brancos da Faria Lima, os mesmos CEOs de sucesso
que sempre cagaram para essa agenda socioambiental de uma maneira bem ampla, dizendo aqui, de repente esses caras aparecem como sendo os grandes bastiões da sustentabilidade, de novo, é, fazendo um sinônimo equivocado entre ESG e sustentabilidade, tá? Como a gente já viu, não são. Então a pergunta que fica aqui nos porta-vozes é, bom, mas cadê a galera que sempre atuou pró agenda socioambiental, mesmo numa chave de investimento, de mercado, de capital e de setor privado? Tem gente ali diferente desses porta-vozes atuais, homens brancos Faria Limers. Cadê essa galera? Raramente aparecem na discussão e tem uma contradição aqui dentro, que é, poxa, mas se a própria sigla do ESG traz um componente do governança, né, que é o G, e diz para a gente que o que deve se buscar em termos de governança é maior participação, uma participação mais equilibrada, vamos dizer assim, entre homens e mulheres, com maior diversidade, que tem um componente etário, todas essas variáveis. E aí, na hora que eu vou ver os porta-vozes, cadê as mulheres? Cadê pessoas negras? Cadê a diversidade? Cadê o etarismo? Difícil encontrar, né? Então, porta-vozes é um terceiro problema. Finalmente, um quarto problema é que o ESG me soa como um envelope novo para velhas práticas. Basicamente, muitas empresas, quando estourou a boiada do ESG, isso a gente foi notando ao longo da pandemia, né? Muitas empresas que não faziam P nenhuma para o tema socioambiental, passaram a aparecer como sendo os novos líderes do ESG, reempacotando coisas, usando esse selo de boas práticas. Interessante, né, isso? Então, basicamente deram um banho de loja em coisas que faziam mal e porcamente na agenda e apareceram como bastiões da agenda. Então temos uma questão aqui que é, muita coisa foi envelopada como sendo ESG, a gente muitas vezes compra isso facilmente, mas não se liga que, peraí, cara, tem um washing aqui, tem uma maquiagem verde claríssima aqui em muitos casos. Então é isso, tem uma corrida de todo mundo querendo usar a coleção ESG Primavera-Verão, sai bem na foto, mas poucas dessas empresas estão de fato fazendo transformações por dentro, fazendo investimento interno, mudando processos, enfim, implementando ações concretas para de fato comunicar, se apresentar ao mercado como uma empresa ESG verdadeiramente. Afinal, se está tudo tão bonito assim quanto a gente vê nos envelopes, né, de ESG, por que a gente segue com tantos problemas socioambientais ainda, inclusive como é que a gente segue com boa parte desse capital, desses investimentos, ainda sendo direcionados para atividades predatórias, que de ESG tem pouco. Então, basicamente, eu começo aqui esse primeiro bloco com 4 problemas que me fazem ficar com um certo ranço dessa agenda. Um primeiro problema de conceito, um segundo de gramática e narrativa, um terceiro de porta-vozes e um quarto de envelopagem de coisas velhas com cara de novo. Teletransporte a jato e tem água na lua e tem clone de rato, o amor da carne crua e a meteorologia acertando o dia, o Deus de metal já tá passando mal. Bom, beleza, mas apesar dos pesares, por que essa agenda do ESG ela é importante? Bom, por vários motivos, mas vamos citar alguns aqui, né? Primeiro porque tem um monte de grana, um monte de recurso financiando um outro monte de práticas nocivas e predatórias. Então, de fato, o ESG tem um espaço aqui que é como é que ele muda e direciona esse volume de recurso que está financiando coisas de séculos passados, né? Então tem espaço aqui para mudar
e direcionar recurso para investir coisas de fato inovadoras, né? Energia verde, energia limpa e um monte de outras práticas muito mais com cara do século XXI, não é mesmo? Então, esse é um primeiro motivo aqui. Um segundo é porque, obviamente, aumenta-se muito a pressão, seja por parte dos próprios investidores, seja por consumidores, né? Aumenta a pressão para que esse capital flua para atividades mais sustentáveis, que considere, né, nesse espectro coisas chamadas externalidades negativas e positivas, que hoje elas são meio deixadas de lado, né, até então, que tragam também uma visão de mais longo prazo. Então, isso é um ponto importante. Tem pressão por parte de acionistas, por parte de clientes, consumidores, né, colocando o dedo nessa ferida, e isso é muito legal. Quando a gente vê, por exemplo, uma instituição financeira financiando o desmatamento na Amazônia, e aí ela depois se mostra como sendo com boas práticas ESG, peraí, então tem pressão da sociedade, mas como assim? Tem alguma coisa que não está ligando os pontos, né? Então essa pressão ela está aumentando e isso é muito positivo. Acho que tem um terceiro fator da importância da agenda, é porque algumas empresas que têm boas práticas de ESG e de fato têm comunicado isso, têm sido reconhecidas, premiadas, enfim, elas têm acabando, elas vêm puxando a fila, subindo a régua da complexidade, da importância desse tema. E elas vão deixando outras empresas para trás. Às vezes do próprio setor que elas atuam, às vezes de outros setores. Essas outras empresas vão ficando mais, digamos, vai se gerando um constrangimento no mercado para marcas que estão cagando para o tema, enquanto que outras estão lá na frente já em termos de boas práticas. E não significa que as que estão na frente deixaram de fazer, elas seguem fazendo muita coisa para seguir nessa toada. Então acho que aqui também é legal trazer essa dimensão do constrangimento. Tudo isso aqui que eu estou dizendo vai fazer diferença lá na ponta? De fato? E aí quando eu estou falando ponta, eu estou falando basicamente para atores que estão mais distantes dessa agenda econômico-financeira, mas que estão com a mão na massa na agenda socioambiental nos seus mais diversos setores ou tipos de organização. Vai fazer diferença para nós, para essa galera, essa agenda, o avanço dessa agenda ESG? Vai fazer diferença para nós tudo isso lá na ponta? Jabuticabeira radioativa, o Natal que instiga a luz que excita a pleura, que nem por mais comprida desinibe a vista da sujeira, e o olho gordo dá dor de barriga. Bom, tenho lá minhas dúvidas, tá? Obviamente a gente não vai ficar ileso ao avanço desse tema, mas ficar imaginando que vai chover dinheiro para projetos sociais ou ambientais, para o terceiro setor, para a sociedade civil, para movimentos socioambientais, acho que é muita ingenuidade acreditar nisso. Por que ingenuidade? Porque provavelmente esses investimentos que estão migrando para uma linha mais ESG vão buscar oportunidades de investimento com retorno financeiro. Boa parte desses atores que eu citei aqui não está modelando produtos nessa direção. Então vão continuar buscando recursos não reembolsáveis para seguir atuando nessas várias frentes. Então aqui tem uma questão de expectativa e de realidade. Tem uma outra questão aqui, se isso vai fazer diferença lá na ponta, será que de fato a gente vai ver dentro das governanças, tanto de empresas quanto das organizações em geral da sociedade civil, mais espaço para diversidade, para mulheres, para um balanço mais equilibrado desses grupos sociais, né, para a questão de gênero, para a questão LGBTQIA+, para a questão étnico-racial e por aí vai? Hoje isso, no mercado financeiro e no mundo corporativo, a gente sabe claramente que é uma governança branca, masculina,
Isso é muito óbvio. Então, a gente ainda vai ver essa mudança acontecer nesses espaços de governança que são onde decisões estratégicas são tomadas e que talvez com essa mudança acontecendo, a gente possa ter mudança na maneira como essas empresas endereçam suas práticas ESG, a conferir cenas dos próximos capítulos. Se seu Jesus Cristo soubesse inglês, tivesse um celular, jato particular, não tinha sido aos 33, teriam consumido mais de um homem mais altivo que de um simples camponês, teriam vendido mais que no último mês. Portanto, né, quem está ouvindo aí e não atua diretamente no mercado financeiro, nessa agenda mais financeira, assim como eu, que não estou nessa frente, eu sigo acompanhando o tema, sigo lendo, tentando aprofundar nessa agenda, mas mantendo-se em viva as minhas críticas e os senões que eu tenho com esse tema. Por isso que eu trouxe aqui vários aspectos que não me convencem neste momento, até aqui. Então eu sigo mantendo o tema no meu radar, sigo tentando acompanhar o que está acontecendo no tema, especialmente as suas contradições. Sigo tentando identificar alternativas mais populares, inclusivas a essa agenda, e tem coisas rolando, ainda minoritárias. Acho que é importante, né, colocar isso no radar, porque senão a gente só acompanha a narrativa majoritária do tema e esquece de olhar para outros caminhos mais alternativos a essa agenda. Então é isso, seguir acompanhando o tema com críticas, sem deixar de acompanhar, acho que isso é importante, e tentando, obviamente, encontrar espaços de interlocução mais críticos, que tragam visões, caminhos diferentes, para além dos majoritários já colocados no crescimento dessa agenda. Gostemos ou não da agenda, ela veio para ficar e ela pode abrir boas oportunidades para quem está no campo socioambiental mais amplo. Então acho que é legal trazer essa fala aqui para todo mundo que está ouvindo. Então é isso, gente. Procurei trazer aqui um apanhado rápido aqui da agenda ESG. É um tema que está aí, tem muito material, então dê Google aí que você vai encontrar muita coisa. E se encontrar algo com uma linha mais crítica, me avise, que eu vou ficar muito feliz de saber. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, valeu e até a próxima. Tem sangue do tabaco. Tem vírus do macaco. Já não tem mais serra. E tá tudo cerrado. E a meteorologia acertando o dia. O Deus de metal já tá passando mal. O teatro verídico. Televisão satírica. E a meteorologia acertando o dia. O Deus de metal já tá passando mal.